Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos, a partir deste vídeo, começar a trabalhar o último tópico dentro do estudo do contrato de doação. Então, chegamos aí ao nosso último tópico, que diz respeito à revogação da doação, tá bom? Então, esse é o ponto que nós vamos começar a trabalhar neste vídeo, revogação da doação. Começando o nosso compartilhamento, olha só. Então, dentro do estudo do contrato de doação, tópico 5, revogação da doação. Como sempre, nós devemos começar estudando a regra para depois nós podermos estudar as exceções. E a regra é a seguinte: o contrato de doação é irrevogável. Esta é a regra. O contrato de doação é irrevogável. Tanto isso é verdade, né? Tanto esse caráter de irrevogabilidade da doação é tão forte que o contrato de doação obriga, inclusive, os herdeiros do doador. Percebeu? Então, os herdeiros do doador são obrigados a cumprir com o contrato de doação. Claro, sempre com aquela velha regra do direito sucessório dentro das forças da herança, tá? Mas o fato é que o contrato de doação tem essa força muito grande, ok? Então, dizer que o contrato de doação é irrevogável significa dizer que, em regra, o doador não pode voltar atrás na sua palavra. Em regra, o doador ele não pode revogar o contrato de doação porque se arrependeu de fazer aquela doação ou porque teve uma mudança de sentimento em relação ao donatário. Não. Então, o contrato de doação é irrevogável. Contudo, e agora nós efetivamente partimos para o estudo das exceções, o Código Civil, no artigo 555, prevê duas situações, e apenas duas situações, em que o doador poderá revogar o contrato de doação. Essas hipóteses são a ingratidão do donatário, primeira possibilidade, ou a inexecução do encargo, ou seja, o descumprimento do encargo. Claro, quando a doação tiver um encargo. Nesse sentido, diz o artigo, a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Então, aqui, o artigo 555 excepciona esse caráter irrevogável da doação. Mas perceba, a revogação só será possível nesses casos. Então não basta vir o doador, ai não, eu me arrependi, eu mudei de sentimento, não quero mais fazer a doação. Não. Está dentro de uma dessas duas hipóteses? Se sim, beleza. Se não, não pode. Pois bem, como nós estudamos já lá no estudo da teoria geral dos contratos, quando nós estudamos a extinção dos contratos, eu disse para vocês que a revogação é uma forma de resilição unilateral do contrato. Então lembre-se disso, né? A revogação, ela é uma resilição unilateral do contrato. Lembra disso? Se você não lembra, volta lá no seu caderno, volta lá no vídeo sobre o estudo da resilição para você lembrar desse instituto, tá bom? Então, em hipóteses excepcionais, que nós vamos estudar, a lei permite que o doador volte atrás na sua palavra. E aí, se estiver presente uma das hipóteses de revogação que nós vamos estudar, ela será considerada um direito potestativo do doador. Então, a revogação, quando presente uma das hipóteses,
será considerada direito potestativo do doador. Ok? Em outras palavras, o doador poderá fazer uso da revogação, poderá fazer uso desse direito e o donatário não terá outra alternativa a não ser se sujeitar a isso. Além de ser um direito potestativo do doador, é interessante verificar que a revogação é personalíssima. A revogação da doação só pode ser feita pelo doador, o que faz total sentido, porque seria ilógico uma outra pessoa revogar uma doação que não foi ela que fez. Então, a revogação é um direito personalíssimo do doador, porque só ele pode fazê-la. Percebeu? Ah, professor, mas veja, os herdeiros do doador não poderiam revogar a doação? Não. O artigo 560 deixa muito claro o seguinte: herdeiros do doador não podem revogar a doação. Só quem pode revogar a doação é o próprio doador. Entretanto, o código permite que os herdeiros do doador continuem uma eventual ação já ajuizada em que está se buscando a revogação da doação. Então, imagine você que o doador resolveu revogar a doação, porque estava presente uma das hipóteses autorizadas pelo Código. Para revogar a doação, o doador entrou com uma ação no Poder Judiciário para revogar a doação. No curso dessa ação, o doador morreu. Neste caso, o Código permite que os herdeiros do doador continuem com a ação. Isso é possível. Mas note, a ação já havia sido ajuizada, já havia sido instaurada pelo doador. É que como ele morreu no curso da ação, os herdeiros podem continuar com ela. Percebeu? Olha o que diz a lei. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário. Mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, ou seja, os herdeiros do doador podem prosseguir na ação ajuizada por ele, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide. Então, esse dispositivo deixa muito claro esse caráter personalíssimo da revogação. Tá? Como eu disse, temos aqui esse caráter personalíssimo do direito de revogar, né, a doação. Caso o doador faleça no curso da ação que pleiteia a revogação, os herdeiros podem continuar com a ação e, neste caso, eles assumirão a condição de substitutos processuais. Então, nessa hipótese, os herdeiros do doador podem continuar com a ação, mas eles serão considerados substitutos processuais. Tá bom? Bom, a partir daqui, a gente começa efetivamente a estudar a revogação por ingratidão do donatário. Bom, pessoal, aqui é muito simples da gente entender o espírito do código. Uma das hipóteses de revogação da doação é por ingratidão do donatário. Então, qual é a ideia? Gratidão é o mínimo que você espera de uma pessoa que foi beneficiada por uma doação. Percebeu? Quando você doa alguma coisa para uma pessoa, o mínimo que você espera é que essa pessoa seja grata por isso. Afinal de contas, a doação, pelo menos a doação pura e simples, é uma liberalidade. Na grande maioria dos casos, é feita essa doação apenas porque o doador gosta da pessoa, do donatário, não tem grandes motivos. Então, o donatário tem que ser grato por isso. Se o donatário incorrer em alguma hipótese de ingratidão, a doação poderá ser
revogada. Ai, professor, mas ingratidão, como assim ingratidão? Então, se o donatário ele não disser obrigado para o doador, ele está sendo ingrato? E aí pode revogar? Não, claro que não é tão simples assim. As hipóteses de ingratidão estão previstas pelo próprio código, e nós vamos analisar daqui a pouco, tá? A revogação por ingratidão, ela produz efeitos ex nunc. Isso é muito importante, tá? Então, guarde já para você que a revogação por ingratidão produz efeitos ex nunc, ou seja, dali em diante. Não são retroativos, ok? Não retroage. Então, essa revogação, ela não vai atingir eventuais terceiros adquirentes que tenham adquirido o bem doado e não sabiam da ingratidão do donatário. Nós vamos explorar isso com mais detalhes, mas eu quero que fique claro para você o seguinte: os efeitos da revogação por ingratidão são ex nunc, dali em diante, não volta para trás. Pois bem, então imagine você uma situação em que o A doou um bem para o B. Tá? Doou, perfeito. A doação se aperfeiçoou, tá tudo certinho. O B resolveu vender o bem doado. Tá? Então, o A doou um bem para o B. E o B resolveu vender este bem para o C. Até aí tudo bem. O B, a partir do momento que o bem doado se incorpora ao seu patrimônio, ele pode vender, claro. Então ele vendeu o bem para o C. Só que imagine que o B, donatário, incorreu numa hipótese de ingratidão. E o A resolveu revogar a doação por ingratidão. Como eu disse, a revogação por ingratidão produz efeitos ex nunc, dali em diante. Então, isso significa o quê? Isso significa que o C não vai ser prejudicado por essa revogação. Como o C é um terceiro adquirente, aqui no nosso exemplo estava de boa fé, não sabia da ingratidão do donatário, ele será protegido, ele será preservado. Ok? E aí, o A e o B que vão se entender, mas o C está protegido nessa história. Beleza? O artigo 556, isso é muito importante, deixa transparecer para a gente que a ingratidão é matéria de ordem pública. Olha só que pesado isso, né? Revogar uma doação é algo muito sério. E a ingratidão é matéria de ordem pública. Por quê? Porque o artigo fala que será nula a cláusula contratual que preveja a renúncia prévia ao direito de revogar a doação por ingratidão. Se essa cláusula for inserida no contrato, ela será nula. Nulidade absoluta. Nulidade absoluta da cláusula, não do contrato. O contrato é preservado, mas a cláusula que prevê essa renúncia prévia, essa será nula, nulidade absoluta. Então eu não posso fazer um contrato de doação e colocar lá uma cláusula dizendo, ó, desde já, o doador renuncia ao direito de revogar a doação por ingratidão. Não pode. O artigo 556 fala que essa cláusula é nula. Veja só. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Então, essa cláusula será nula. A cláusula está eivada de nulidade e o contrato é preservado. Percebeu? Então, o doador, como é que faz? Porque você pode pensar, tá, mas e se o doador ele não quiser revogar a doação? Bom, cláusula com a renúncia antecipada não pode. Mas o que o doador pode fazer?
Simplesmente, se o doador não quiser revogar por ingratidão a doação, ele simplesmente abre mão desse direito. De que forma? Simples. É só ele não revogar a doação dentro do prazo. Ah, professor, então quer dizer que existe prazo para revogar a doação? Existe. Está lá no artigo 559. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Então, tem prazo para revogar. Então, se o doador, por um acaso, não quiser fazer uso do seu direito de revogar a doação, não tem problema. É só ele não exercer esse direito dentro do prazo previsto. Nada impede que o doador perdoe o donatário pela ingratidão. Foi o que eu disse. A cláusula prevendo a renúncia antecipada não pode ter no contrato. Mas é claro que o doador não é obrigado a revogar por ingratidão a doação. Ele pode sim perdoar o donatário. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou parando o vídeo por aqui, porque na sequência nós vamos estudar o artigo 557, que traz um rol com hipóteses que configuram ingratidão do donatário. Então lembra que eu disse para vocês, mas o que é ingratidão do donatário? É simplesmente não dizer obrigado? Não. As hipóteses de ingratidão estão previstas pela lei, pelo código. No caso, no artigo 557, que prevê esse rol. Então, no próximo vídeo, a gente retoma o estudo da revogação por ingratidão a partir desse ponto. Beleza? Meus amigos, forte abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.